adoração, uma perspectiva histórica e teológica, desde o canto gregoriano até os cânticos contemporâneos. Então nós temos algumas mensagens que estão na internet. Você pode entrar lá no blog, entra lá no site da igreja, você tem no canal do YouTube, você tem no blog do pastor esta série que vale a pena você assistir com calma. Então tem duas mensagens lá. O que eu vou compartilhar com os irmãos, eu acredito que tem a ver com essa série, então eu vou fazer uma mensagem apenas. Vou falar um pouquinho com os irmãos sobre essa questão da adoração, porque eu acredito que é uma das coisas mais importantes, tá, na nossa vida. Vocês vão entender isso. Até porque quando a gente estuda um pouquinho mais a palavra de Deus, uma boa teologia, a gente descobre que o fim principal do homem qual que é? Alguém lembra? Glorificar a Deus e adorá-lo, gozá-lo para sempre. Está lá nas nossas catecismos, na nossa confissão de fé. Então, na verdade, isso é uma questão até de a essência do ser humano. O ser humano, ele é um ser adorador, não tem como fugir disso, gente. Isso está dentro da nossa essência, nós somos criados para adorar. O que pode acontecer é nós não adorarmos corretamente, né, a Deus ou adorarmos outros deuses. Isso sempre acontece na palavra de Deus e nós temos inúmeros exemplos. Mas o homem, ele é essencialmente um adorador. Ele só vai encontrar paz na sua alma quando ele realmente encontrar o único que deve ser adorado. Ao longo da história da humanidade, o homem vai adorando muitas coisas, né? Ele adora pessoas, criaturas, ele adora coisas, né? Carreira, dinheiro, até que um dia ele descobre, né, a Deus e adora a Deus. Aí ele encontra paz na sua alma. Aí ele descobre, não, agora faz sentido tudo. Então, não há dúvida disso. Então, a adoração é uma coisa muito importante, tá? Para a vida da igreja, para a nossa vida, e precisamos compreender um pouquinho isso aqui. Tem uma frase de John Piper, que ele diz assim, que as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas muitas delas não fariam esse diagnóstico de suas vidas perturbadas. Essa tentativa que o homem tem de preencher esse vazio existencial, que segundo muitos pensadores, ele é do tamanho de Deus, né? Blaise Pascal, um deles, dizia isso, que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Outros pensadores disseram isso também. Apenas quando ele encontra Deus é que ele satisfaz plenamente a sua alma. E as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus. Nada preenche mais o ser humano do que a glória, a majestade e a grandeza de Deus. Nós precisamos adorar algo maior do que nós, tá? Enquanto adorarmos pessoas como nós, criaturas, seres, coisas, nós não vamos encontrar paz. Precisamos adorar algo maior do que nós. Na verdade, tão somente o nosso Criador, como criaturas. E há uma busca, então, incansável, né, por satisfazer esse clamor secreto da nossa alma, mas somente diante da glória de Deus o homem satisfará plenamente. Há uma outra frase de John Piper, que ele é um pastor reformado, e ele diz uma frase muito interessante. Ele tem um livro chamado Se Alegre-se os Povos, e fala sobre missões. E a tese desse livro, que é baseado na palavra de Deus e muito nos ajuda, que nós vamos conversar hoje, é a seguinte: muitas vezes nós, e a nossa igreja tem muito dessa ênfase, né? A preocupação que nós temos de atingir outras pessoas, de falar ao coração de outras pessoas, evangelizar. Mas nós devemos entender que o evangelismo, tá? Missões, esse livro dele fala sobre isso, nós temos que entender que evangelismo não é um fim, é um meio. Na verdade, a grande ênfase, tá, e a razão da existência da igreja é o quê? Adorar a Deus. Só que como Deus procura adoradores, que o adora em espírito e verdade, foi o tema que nós trabalhamos no início do ano, a função da igreja qual é? Anunciar que existe um Deus, né, que deve ser adorado. Anunciar isso a todos os povos. Então o evangelismo não é um fim. O sentido de uma igreja não é missão e evangelização. O sentido da igreja é adoração. Então nós cumprimos a missão e devemos evangelizar para que as pessoas se tornem adoradores do Deus correto, do único Deus. Porque elas adoram, todo mundo adora, viu gente? Quem não está aqui adorando a Deus, eu vou te garantir que ele está adorando alguma coisa ou alguém. Porque nós somos adoradores, não adianta. Então a pessoa adora pessoas, carreiras, sensações, prazeres, alguma coisa está sendo adorado.
Enquanto o homem está respirando, ele está adorando. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. E tudo que nós adoramos que não seja Deus se torna um ídolo, e isso nos destrói, porque nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Essa é a grande essência. E quando nós passamos a adorar a Deus, nós vamos nos tornar parecidos com Ele. Na verdade, a adoração é uma experiência profunda, em que o homem se coloca diante do ser criador, e ele passa, durante a adoração, a se tornar semelhante àquele a quem ele adora. Se eu adoro uma imagem de pedra, eu vou me tornar semelhante a ele. Tenho ouvidos e não ouço, tenho olhos e não vejo. A Bíblia fala muito sobre isso, a Bíblia toda fala sobre isso. Né? Sobre essa questão de adoração, é o ponto mais importante da Bíblia, essa questão de adoração. E então, ele diz uma coisa muito interessante, John Piper, ele fala assim, que se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do bem humano, a gente não entende isso, mas olha só, nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será devidamente honrado. Então, a glória de Deus, se não for colocada acima da busca do bem humano, parece estranho, não, a igreja está aqui para o bem humano, não, a igreja existe para a glória de Deus e para adorar a Deus. E as pessoas serão bem servidas quando a igreja colocar isso como prioridade. E Deus será devidamente honrado quando isso for colocado como prioridade. Aquela velha história, por exemplo, como uma família a gente diz, você deve amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que a própria esposa e os seus filhos. Parece estranho isso, né? Mas na prática, quando isso não acontece, destrói a família. Aí você não ama sua esposa ou seu marido, você pode idolatrá-lo. Isso vai destruir o casamento. Você não ama o seu filho, você vai idolatrá-lo, isso vai destruir a criação do seu filho. A gente convive com isso todos os dias. Casamentos são destruídos por causa disso. E filhos que são destruídos por causa disso. Simplesmente porque não amaram a Deus acima de todas as coisas. Aí você vai ser o melhor pai do mundo. Vai ser o melhor marido do mundo. Você vai ser a melhor mãe e a melhor esposa do mundo. E será também o melhor filho do mundo. E Jesus disse isso claramente. Quem não amar a mim mais do que o pai, a mãe, o filho, não é digno de mim. Porque Deus está acima de tudo, entende? Então nós somos criados para adorá-lo. Essa é a razão da nossa existência. Enquanto isso não acontecer, nós estamos nos autodestruindo, destruindo a nossa família, destruindo a nossa carreira, nada faz sentido. E uma igreja que não coloca a glória de Deus acima de tudo, é uma igreja que vai virar uma ONG, que vai simplesmente buscar satisfazer as necessidades e afeições humanas e não vai conseguir satisfazer. Porque a maior necessidade do homem é a glória de Deus. Enquanto a gente não apresentar isso para o homem, não funcionou. E a maior necessidade da igreja é glorificar a Deus. Enquanto a gente não fizer isso, Deus não está sendo honrado. Então a gente inverte as coisas e nada dá certo. E ele continua então dizendo, não estou pleiteando uma diminuição de missões, no caso, evangelismo, que a gente estava falando, que é esse livro, né? Mas a exaltação de Deus. Quando a chama da adoração arder, com o calor digno de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. Eu anseio pela chegada desse dia, ele dizia, em que a igreja foque, em primeiro lugar, a glória de Deus. E o meio disso será a evangelização, o meio disso é o louvor, a adoração que vai glorificar a Deus, a pregação vai glorificar a Deus, tudo vai glorificar a Deus. Quer comais, bebais, qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Eu vou amar minha esposa para a glória de Deus, eu vou educar meu filho para a glória de Deus, eu vou trabalhar para a glória de Deus, e a igreja vai existir, cumprir as suas missões para a glória de Deus. Esse é realmente o fim. Então, durante o nosso estudo, eu vou passar bem rapidinho aqui, só para a gente se reconectar a esta série e já ir para o ponto que eu vou falar hoje com vocês. Durante o nosso estudo, nós vimos que existem duas divisões, divisor de águas, vamos dizer assim, dois caminhos que as igrejas seguem na hora da adoração. Podemos oferecer a Deus como forma de culto qualquer coisa, exceto o que ele proíbe na Bíblia. É uma forma, algumas igrejas seguem esse caminho. Ou devemos oferecer a Deus como forma de culto apenas o que ele ordena. É daqui que surge o que a gente chama de princípio regulador do culto. O culto não é uma coisa que a gente faz porque deu criatividade no pastor, foi lá e fez, no grupo louvor, no pessoal que está conduzindo. Não. A gente segue um princípio. Ou você segue um ou outro. A gente faz qualquer coisa, exceto o que Deus proíbe, ou somente o que Deus ordena. Biblicamente a gente descobre, uma das coisas que mais a Bíblia trata é da adoração. Da falsa adoração, da verdadeira adoração. Adoração é o centro da Bíblia, porque nós somos feitos para adorar. Nós vamos descobrir, e que está de uma forma muito bem sintetizada nesta frase, que
o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo a imaginação, invenção dos homens, ou sugestão de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então, nós, bíblicos reformados, aderimos à segunda opção. Devemos oferecer a Deus como forma de culto apenas o que Ele ordena. E na história da Bíblia e da humanidade, a gente vê as pessoas oferecendo muitas coisas. O culto, segundo a vontade de Deus, foi representado no Antigo Testamento como fogo estranho, é relatado em passagens bíblicas, em inúmeros textos, né, que eles quiseram apresentar para Deus o que bem imaginava, e Deus não aceitou, Deus rejeitou. Nós vamos ter passagens até no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus diz: em vão vocês estão me adorando, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque quando nós vamos adorar a Deus, nós vamos descobrir uma coisa que é muito interessante. Há duas formas da nossa adoração se tornar em vão. Quando nós oferecemos a Deus um conteúdo, ensino, palavras, louvores, letras, tá, que são doutrinas de homens. Jesus diz: vós me adorais em vão, porque estão ensinando doutrinas de homens. Vou até deixar o versículo aqui para facilitar. Preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, então por tradição, por preceito de homem, e isso invalida a nossa adoração. E é uma outra coisa, não só conteúdo, mas a forma. Quando Jesus diz assim: adoro em vão também quando? Quando me honra com os lábios e o coração está longe de mim. Isso está sintetizado naquela passagem linda que Jesus vai dizer assim: olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente estuda na Bíblia, em espírito é de todo o coração, toda a alma, né, de coração de fato. Quando nós nos derramamos na presença de Deus, isso é feito com profundidade, com as nossas emoções, com a nossa razão, com tudo que somos. Adoramos a Deus de todo o nosso coração, o espírito, e com a verdade. O conceito de verdade ali é a palavra, é o conteúdo dessa adoração. A essência, a atitude de adoração pode invalidar ou não a minha adoração. Eu posso adorar a Deus em vão. Eu já adorei a Deus em vão. Ninguém aqui nunca adorou a Deus em vão. Quantas vezes a gente se apresentou no culto, a gente não estava bem, a nossa cabeça não conseguiu entrar em sintonia, eu não me preparei, eu não estava bem, eu não consegui, eu saí de lá vazio, amargurado. Isso acontece. Somos seres humanos. Tá? E também podemos adorar a Deus em vão quando, porventura, por uma falta de conhecimento, por ignorância, nós queremos apresentar a Deus um fogo estranho, declarar coisas que não é verdade acerca de Deus, não entender o significado da palavra louvor, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então, é uma preocupação muito grande. Deve ser uma preocupação sua se você quer ser um adorador, porque Deus está à procura de adoradores. Qualquer adorador? Não. Que adora em espírito e em verdade. Gente que vem com o coração, não só com os lábios. E gente que realmente tem conhecimento da palavra e apresenta o melhor para Deus. Porque Ele merece o melhor. Essa é a essência de tudo isso. Então você tem, naquele estudo que nós fizemos, nós falamos desse tipo de vontade humana. Você tem até uma expressão em inglês interessante, que é o culto de si mesmo. Que o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, né, o culto de si mesmo, lá em Colossenses 2:20, quando algumas pessoas queriam apresentar um culto de si mesmo para Deus, e que Deus não aceitava. É uma expressão will worship, culto que alguém prescreve para si mesmo. Eu quero oferecer algo para agradar a Deus, só que eu vou pensar em algo que me agrada. É uma coisa séria isso. O culto não me agradou hoje. Eu não gosto daquela música. Eu não gostei daquele, tá? Não estava bom. Não, a pergunta não é essa. Culto é algo que a gente oferece para outro, no caso para o Senhor. Estamos cultuando a Ele. A grande pergunta é, foi de espírito e verdade? Eu estava de todo o coração oferecendo aquilo? Aquilo que foi oferecido a Deus está incoerente com... Foi aceito? A grande pergunta é essa. A palavra-chave no livro de Levítico é prescrições dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. A palavra-chave é culto agradável, aroma agradável. A palavra agradável no hebraico significa literalmente aceitável. Quando a Bíblia diz assim, Deus recebe a nossa adoração, a nossa oração, ela sobe, chega como um aroma agradável. Deus aceitou o seu culto. Se isso não aconteceu, foi em vão. E pode acontecer. Ter oração que às vezes não passa do teto.
Alguma coisa precisa ser corrigida. A Bíblia diz que o ouvido de Deus não está fechado, nem a mão encolhida para não ouvir a nossa oração. Mas o que faz divisão entre nós e Deus, quem lembra? Os vossos pecados fazem divisão entre vossos. Pode acontecer de eu ter um pecado não confessado e a minha oração foi em vão. Está na Bíblia isso, gente. Então a minha oração pode ser em vão, a minha adoração pode ser em vão, se eu não tiver corrigido. Por isso que a gente tem que ter momento de confissão. Senhor, se tem alguma coisa errada na minha vida, eu peço perdão. A minha oferta pode ser em vão. A Bíblia diz que se eu for ofertar ao Senhor, eu tiver algum problema com o irmão, o que a Bíblia mandou fazer? Deixa lá no altar, vai lá, acerta a sua vida com o irmão, depois você volta e oferece, porque Deus não vai aceitar. Se eu não tiver em paz com o Senhor, com a minha igreja, com os irmãos, probleminha a gente tem o tempo todo, estou falando coisa séria. Deus não aceita a nossa oferta. Caim e Abel, 2 irmãos, nascidos da mesma mãe, mesmo pai, cresceram na mesma família. Os 2 compareceram num dia de culto, para ofertar ao Senhor a sua vida, fruto, do seu trabalho, dedicar a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. E aceitou a sua adoração, o seu culto. E a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim. E, consequentemente, não aceitou a sua oferta. E o que aconteceu com Caim? Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e voltou de novo para acertar, né? Ele ficou com raiva. Ficou com raiva porque o outro irmão foi aceito e ele não. E caiu o semblante, ficou irado. E Deus chegou para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aí ele não acertou ainda. Ele foi lá e matou o irmão. Isso é muito sério. A adoração está na Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse, isso é a essência da nossa vida. E se nós não adoramos a Deus, nós não adoramos a pessoa correta, que é Deus, e da forma correta, nós estamos adorando alguma outra coisa. Corremos o risco de adorar a si mesmo no culto. É o culto, we worship, adorar a si próprio. Corremos o risco de adorar qualquer outra coisa no culto e não adorar a Deus. Então isso é muito sério, isso é muito importante. É uma preocupação que todos nós devemos ter. E a palavra de Deus nos fala muito sobre sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E na nossa série nós falamos o adorar em espírito e em verdade. Falamos sobre isso. Acabei de comparar de todo o coração, com toda a alma e de acordo com a verdade, a palavra revelada de Deus. Nós vimos que a adoração ela tem que ser feita de forma consciente. Eu preciso saber o que estou declamando a Deus, cantando, louvando a Deus. Houve um período na história, no período que o cristianismo medieval se afastou dessas verdades bíblicas, e nós vimos na nossa série que era muito comum naquela época, catolicismo romano, apresentarem durante a missa o canto gregoriano, que eu acho assim emocionante, eu gosto, mas ele foge totalmente do propósito de adoração. No dia que nós apresentamos, eu até coloquei para os irmãos o canto gregoriano. Gregório Magno, cujo papado ocorreu no período de 590 a 604 d.C., não foi o criador da Schola Cantorum, que era uma escola de corais, que eu vou já falar para vocês, mas foi aquele que mais a influenciou, ajudando na sua difusão. Dedicou-se como homem público e rico à criação de mosteiros, conventos, e o seu próprio palácio se tornou um deles. Foi o primeiro dos grandes reformadores da liturgia e por causa desse serviço recebeu o título de Magister e Caeremoniarium. E aí surgiu o canto gregoriano, que valorizava a sensação, em que as palavras usadas no canto gregoriano não faziam sentido para a congregação, mas dava uma sensação. Era um tipo de um mantra que acalmava e dava uma sensação relax. Já viu o canto gregoriano? São aquelas vozes que você não sabe o que ele está soletrando, mas você e vai, aquela coisa gostosa, valoriza as sensações. Essa liturgia medieval, essa escola cantorum, ela foi criada em 334 pelo Papa Silvestre, mas Gregório foi o que expandiu isso por toda a cristandade. Quando houve a reforma protestante, o que foi que aconteceu? Os reformadores, como Martinho Lutero, por exemplo, tinham uma tese, entenderam na Bíblia uma coisa: a gente precisa entender o que a gente está cantando. Porque Deus só vai aceitar uma adoração que seja em espírito e em verdade, com coração e com entendimento. Se eu estou cantando uma coisa que eu não sei o que é isso é um mantra. Isso não faz sentido nenhum, não é isso a adoração. Porque a adoração ela tem um propósito de instruir e de imprimir. Eu vou falar sobre isso.
Adoração é um momento que você se torna semelhante àquele que você adora. Por isso que nós temos que clamar e louvar as grandezas de Deus. Porque é elas que irão imprimir em nós confiança, dependência nas horas difíceis. Saber o Deus a quem adoramos. E ele entendeu isso. O que ele pegou? Pegou o canto gregoriano, que era desse tamanho, e encolheu ele. Vamos cantar de forma que a gente compreende. E a reforma, o que ela fez? Eles entenderam que a congregação tinha que entender, razão, o que se cantava, e com coração, espírito em verdade. Lutero realizou então uma gradual mudança na forma do culto, modificou o culto divino, que era celebrado de forma na missa católica, até então cantada exclusivamente pelo coro e pelos sacerdotes. E agora ele passou que a congregação tem que cantar. Então ele metrificou de novo o canto gregoriano, que as letras estavam corretas, e o povo passou a cantar. E ele fundou uns corais na Alemanha que eles cantavam uma linguagem que eles compreendiam o que estavam falando. É daí que vem o conceito nas igrejas evangélicas, que nós passamos a cantar letras que nós não entendemos o que nós estamos falando. E foi uma revolução. Eles viram que no culto existem 5 elementos: leitura da Bíblia, exposição da Bíblia, pregação, oração, louvor e ministração do sacramento só. Não se acrescenta novos elementos. Você pode potencializar, e não é errado, esses elementos. Na hora da leitura da Bíblia, tinha microfone, na época da Reforma, na época da igreja primitiva, não tinha microfone. É um elemento novo. Não. Elemento continua o mesmo. Leitura da Bíblia, pregação da Bíblia. Mas usamos um microfone, usamos um data show para colocar imagem, transmitimos pela internet, usamos instrumentos, nem todos tinham instrumentos eletrônicos, não existiam naquela época. Os 5 elementos continuam. A igreja tem que estar atenta na hora da adoração. Você vai num culto que eles começam a acrescentar um monte de elemento novo, um monte de rituais estranhos, descarrego não sei do que, e faz não sei, o sal grosso não sei da onde. Sabe aquelas coisas que a gente ouve falar por aí? Isso são elementos novos que são colocados. O elemento é esse aqui, sacramento, batismo, santa ceia. Leitura, exposição, oração, louvor e ministração dos sacramentos. E aí nós temos então essa compreensão. Os mandamentos, começam os mandamentos, você tem lá verdades maravilhosas que os mandamentos nos ensinam, em Êxodo 20. Primeiro, mandamento fala o quê? Quem devemos adorar? Não terás outros deuses diante de mim. Depois, a palavra de Deus vai nos falar do segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura, como nós devemos adorar. O terceiro mandamento, além de como nós devemos adorar, ele também vai falar, na sequência aqui, a forma que nós vamos não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E depois o tempo de adoração, guarda o dia o Senhor. Os primeiros 4 mandamentos estão falando de adoração, da preocupação que uma igreja tem que ter com o ato de adorar. Então, pensando em tudo isso, eu vou pedir para você abrir lá no Salmo 145. Foi um salmo que nós conversamos, ainda agora, e lemos no início do culto, Salmo 145. Esse salmo é muito importante. Eu vou para lá direto, só fiz uma introdução aqui com vocês, tinha muita coisa para falar, isso já está tudo na internet, tá? Salmo 145, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. O que temos cantado para Deus? É uma pergunta que eu faço. Cantando as grandezas e os feitos de Deus. Salmo 145 diz assim, do verso 1 ao verso número 6. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Até aqui só porque o salmo inteiro fala a mesma tônica. Nós vamos entender um pouquinho o salmo, que o salmo nos ensina a adorar, a orar, a clamar e até reclamar. Porque você tem salmos de lamento. A gente sabe que Deus quer ouvir os nossos reclamos. Ele não quer que a gente seja hipócrita. Ele não quer murmuração. Murmuração é diferente. Quando nós colocamos diante de Deus as nossas causas, lamentações. Você tem salmos de lamentações. É uma prática que a gente tem que ter. Se está doendo, chora, filho. Não finge que está bom.
A gente não vai fingir que não está doendo. Deus sabe, Ele sonda o meu coração, Ele conhece. Os salmos são extraordinários, gente. Podemos fazer uma série aqui sobre salmos. Um dia nós vamos fazer só sobre os salmos. Estudo profundo, a categoria dos salmos, os 5 livros, na verdade, dividido em 5 livros. Para a gente entender um pouquinho rapidamente aqui, olha, tudo indica que o nome seja derivado dessa palavra hebraica, terrilim, que é o plural masculino de terrilá, cântico de louvor, no hebraico, né? Hebreus chamavam de o livro de louvores, Sefer Terrilim, ou simplesmente louvores, designando o seu principal objetivo, louvar a Deus. Era, na verdade, o inário do povo de Israel. Esse livro, com 150 livros, estava dividido em 5 livros. Eles tinham 5 livros. Vamos pegar o livro número 1, aí tinha do Salmo 1 a 41. Livro número 2, 42 e 72. E cada um deles, se você olhar nessa divisão, eles terminam com uma estrofe. Cada um dos 5 livros que estão distribuídos nos 150 salmos, que a gente chama saltério, ele termina com uma estrofe, que é um marcador literário, dizendo que terminou um dos livros. E cada um desses livros tem porções maravilhosas, você tem categorias dos salmos. Quanto à classificação, eu coloquei as principais aqui, existem mais, mas são as principais: salmos de louvor, orações, salmos messiânicos, que falam da vinda de Jesus, da pessoa salmos imprecatórios. A gente tem dificuldade com esses salmos, né? São aqueles que a gente fala, nossa, mas cantar isso aqui, que negócio estranho. Gente, a gente tem que entender que esses salmos eram cantados não só dentro do templo, viu? Alguns dos salmos eram cantados grito de guerra, cântico de guerra. Alguém já fez exército aqui, alguma coisa? Tem os cânticos de guerra. O camarada estava com uma espada na mão, em cima do cavalo, indo para uma guerra. Então são salmos imprecatórios. Sabe aqueles cânticos que levantam a pessoa para a batalha, para a luta? São salmos imprecatórios, não eram cantados no templo, eram cantados no contexto. Ou tem os salmos das peregrinações, nem coloquei ele aqui. São salmos que eram cantados enquanto o povo peregrinava ao templo. Eles vinham de várias regiões que eles estavam espalhados, e eles vinham cantando aqueles salmos. Aquele, por exemplo, alegre-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem uma sequência de 15 salmos que eram cantados durante a peregrinação, não era no templo. Tinha salmo adequado para cada momento da vida, de gratidão pelos feitos de Deus, de lamento por um sofrimento, de intercessão, de oração. Eram os livros cantados, didáticos, históricos, de alegria e fé, salmos da natureza, que glorificam a criação de Deus, né? Você vê salmos lindos, né? Contempla os céus, obra dos teus dedos. Quem é o homem para que te lembres dele? Salmo de número 8. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz. Então você vai ver, cada um desses tinha um momento certo para ser cantado. No hebraico você tem uma divisão muito interessante, que eles chamam Tehilá, Tefilá, Mismor, Maskil, Miktan e Shir Hamalot. Aqui você, Tehilá, um louvor. Então o título está lá no início, foi traduzido para a gente. Toda vez que você vai lembrar que Tehilá era um hino de louvor, eles sabiam disso, estava dividido. Tefilá, uma oração clássica, o salmo mais antigo da Bíblia. Sabe qual que é o salmo mais antigo da Bíblia? O personagem mais antigo dos salmos, Moisés. O autor mais antigo é ele. Salmo 90. Você lê lá, começa, Tefilá le Moshe. Você abre lá, está escrito, oração de Moisés. Ishirá le Elohim. Oração de Moisés, homem de Deus. Aí você tem uma oração que faz o contraste. Ele admira a grandeza, a glória, a eternidade de Deus em contraste com a transitoriedade da vida. Fala da brevidade, a vida do homem de 70 anos, passa disso, canseiro e enfado. Mas de eternidade, tu és Deus. São orações. Confirma a obra das nossas mãos, ele termina. Aí você tem o Mismor, são cânticos para música instrumental. Então já tinha os instrumentos, era específico para isso. Você tinha o Maskil, uma meditação de caráter didático, Miktan, esconder, cobrir de culpa, penitencial, são salmos de confissões de pecados, Salmo 51. Quando escondi, né, ocultei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. Salmos de confissões eram cantados também. Enfim, aqui você tem um panorama rápido sobre os salmos. O Salmo 145, ele é interessante porque é, na verdade, o fechamento dos 5 livros. Você tem 6 salmos, tá, de louvor que fecham os 5 livros, do 145 até o 150, e ele é, na verdade, um acróstico.
você tem todo o alfabeto hebraico começando em cada um dos versículos. Se você olhar na sua Bíblia, tem um negrito lá. Exaltar-te-ei, ó Deus, Rei meu. Aí depois o verso de número 4. Uma geração está com um negrito, um pouco mais forte a letra. Todas as vezes ele tem, o Salmo 145, nos 21 versículos, você tem o alfabeto hebraico. Por que eles faziam isso? Porque era para fácil memorização. Tem muitos acrósticos na Bíblia. Então, você tem todo o alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que é o A, B, C, D, o alfabeto hebraico. E cada um deles começa com uma letra do alfabeto, para eles decorarem. E assim você tinha nesse salmo, que a gente chama salmo de louvor. Tá? Ele já começa a exaltar-te-ei, exaltar a Deus. E aí eu quero então conversar com vocês rapidamente um pouquinho sobre esse salmo, para a gente fechar. Porque para mim aqui você tem um parâmetro assim importantíssimo, que infelizmente as igrejas evangélicas no Brasil, a grande maioria, perdeu totalmente a noção do que é realmente louvor. Infelizmente. Vocês vão ver isso, vocês vão concordar comigo, eu espero. Nós precisamos lembrar que a palavra louvor significa o que exatamente? Alguém lembra? Louvar significa bendizer. Então, quando a gente vai louvar alguém, a gente bendiz aquela pessoa. Você pode difamar aquela pessoa, maldizer. Né? Ah, fulano não presta. Ai, mas o fulano, Deus cana em mim. Fulano, você está difamando. Agora, quando você está louvando a pessoa, você está bendizendo. Ah, é uma pessoa especial. Eu gosto muito dela. Não, ele tem atributos, ele tem qualidades. Está louvando aquela pessoa. Quando a gente pensa numa cerimônia, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Não é errado a gente honrar pessoas. Num certo sentido, nós honramos. A Bíblia diz, honrará teu pai e a tua mãe. Ué, levar em consideração, atender o que essa pessoa diz. Então, há um aspecto humano que não é errado a gente louvar e honrar as pessoas, viu, gente? Vamos ser inteligentes aqui, não ser fanático. Mas quando a gente entende que a gente se reúne em congregação para um culto de louvor e adoração a quem? A Deus. Então vamos entender o que está acontecendo. Quando a gente fala isso, a gente entende que, tecnicamente falando, louvor são palavras de exaltação dirigidas a Deus, tecnicamente falando. Então, se eu louvar e, na minha expressão de louvor, eu usar palavras dirigidas a qualquer outro, ou qualquer outro tipo de coisa, é muito bonito, pode ser bem feito, pode ser melodicamente, a melodia pode ser bem feita, harmonia, tudo perfeito, mas é tudo menos louvor. O louvor, essencialmente, estritamente, tem que ser palavras de exaltação. Então, a Bíblia, ela nos ensina, em inúmeros salmos, que nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Você vai encontrar isso no Salmo. Leia o Salmo, você vai descobrir esse negócio. O Salmo 145 eu acho extraordinário. Porque ele nos convida a louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Olha, dividi em duas partes essa mensagem do Salmo, apenas o início do Salmo. Cantando então as grandezas de Deus, o que Ele é. Nós precisamos e somos convidados num ato de culto, de louvor, cantar o quê? Grandezas de Deus. E ele começa como? Lá, ele diz assim, olha, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome. Louvar é isso, bendizer, a mesma palavra, louvor. Está aqui a palavra no original. Louvarei, bendirei ou louvarei, tanto faz, o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e te louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então ele está sendo movido a adorar e louvar as grandezas de Deus, pelo que Deus é. Os atributos de Deus precisam ser cantados. Precisamos meditar nos atributos de Deus. E lembra daquilo que eu comecei falando? John Piper dizendo, nós estamos morrendo de fome de Deus. E é possível você ir para um culto de louvor e adoração e sair com fome. Imagina você ir para um restaurante
e conversar, e contar coisas bonitas, e ouvir música, e fazer tudo legal. Só que você não come. Aí você sai do restaurante com fome. Um culto que não nos leva a contemplar as grandezas, que não nos leva a declarar a grandiosidade desse Deus, os atributos, a majestade. Meu querido, ele pode ser bonito, ele pode ser bem organizado, o pastor pode falar bem, os músicos podem ser 100%, você vai sair com fome e não vai saber por quê. Você vai passar a semana com fome e não vai saber por quê. A sua semana será um tédio, a sua vida será um tédio. E eu vou dizer outra coisa, quando você começar a enfrentar aflições, você não vai ter aonde se agarrar, porque a sua alma não está acostumada a contemplar esse Deus grande. Os povos do passado entendiam isso. E eles enfrentavam qualquer aflição, sabe por quê? Porque eles estavam diante da face desse Deus grande, louvando, clamando, e a música tem um poder extraordinário, porque a gente sai com ela, e se ela for boa, maravilha, se for ruim, terrível, a gente fica, todo mundo já ouviu uma musiquinha, né? Época de eleição, aquela musiquinha, eu guardo até hoje, não vou cantar aqui, mas eu guardo de todos os políticos, até hoje, os miseráveis, tudo na cadeia, e eu fico aí com a mente lá cantando, eu lembro de todos. A gente nunca mais esquece, porque a música tem um poder de ensinar, instruir, e tem um poder de imprimir, porque mexe com as afeições, com as emoções e com o coração, ela marca a gente. E se você cantar as grandezas de Deus, quando você voltar para casa, você vai voltar cheio de Deus, você vai estar satisfeito, e quando você enfrentar a sua semana, você como verdadeiro adorador, que continua em adoração, no seu trabalho você adora a Deus, de uma forma diferente, evidentemente, a gente não adora a Deus lá no trabalho como adora aqui, tá? Em culto solene, é um momento especial, você continua como adorador lá na sua casa, dona de casa, você como adorador, como pai, como mãe, como todo mundo, adorador, só que você adorou e cantou as grandezas de Deus, quem Deus é, que Deus maravilhoso, Criador, provedor, e a gente então sai daqui alimentado. Deus foi honrado, Ele aceitou a nossa adoração, houve uma conexão, o Espírito Santo ministrou em nós, naquele momento os nossos louvores subiram até Deus, é algo extraordinário, o ato de adorar é uma experiência maravilhosa, quando nós entendemos o significado, adorar e cantar as grandezas de Deus. Mas além de cantar as grandezas de Deus, nós também cantamos o quê? Os feitos dele. O que ele fez, uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Então, os feitos e as grandezas de Deus. Isso é louvor. Qualquer coisa, qualquer letra que não declame, que não fale das grandezas e dos feitos de Deus, é muito bonita, pode ser bem feita. Só não é louvor. Porque louvar é bem dizer. E leiam os salmos que a gente aprende. Todos os salmos. É lindo, porque você vai em qualquer salmo, você vai ver. E olha, de geração em geração, a gente deve cantar as grandezas de Deus e saber que isso tem um poder de influenciar os nossos filhos e a geração seguinte. Mais do que muita explicação sobre Deus, nós precisamos aprender a adorar essa grandeza de Deus. Essa coisa que deve nos impactar, que deve nos constranger. O amor de Deus nos constrange. Se a gente não cantar o amor de Deus, a justiça, a glória, a majestade. Por isso que ele fala dos feitos de Deus. Meditarei. Eles têm que meditar nisso. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Gente, isso é adoração, gente. Se não tiver isso, não foi adoração. Saímos daqui vazios, passamos uma noite no restaurante e não comemos nada. Outros não ficam no petisco, sabe? Fica lá no petisco, uma torradinha, sabe? Aquele patezinho. E a picanha passa longe, você não come, vai para casa com fome. E as pessoas estão morrendo de fome, porque falta grandeza, majestade. O salmista Davi está nos convidando a isso, medite no esplendor da majestade. Isso tem um poder, gente, extraordinário. Isso é que produz fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Está com falta de fé, meu querido? Então contemple mais a majestade de Deus. Isso produz confiança. Você está com desafios grandes que você acha que você não vai conseguir enfrentar. Contemple a majestade de Deus. Isso vai te dar confiança para enfrentar a vida. Dependência.
Você precisa ser mais dependente de Deus. Você precisa vencer pecados que querem te derrubar, tentações, inclinações. Só a majestade, o poder e a glória de Deus que vão te fortalecer. Qualquer outra coisa que a gente faz aqui, perdendo tempo, a gente sai vazio. E os salmos, pode ler o salmo, gente. Começa a ver, você vai dividir todos os salmos. Eles clamam, cantam os feitos de Deus, nem que seja o perdão de Deus. E a grandeza, a majestade, quer seja na criação, quer seja na providência de Deus, na história do povo, ou na nossa vida. É por isso que, por exemplo, Salmo 66, aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai, você lembra? Salmo é isso, louvai. A glória do seu nome, isso que é louvor. Dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do seu poder. Salmo 66. Ele está convidando, digam isso a Deus. Exercite isso. Seja criterioso na hora da adoração. Pergunte se o que você está falando são as grandezas e os feitos de Deus. Eu sei. Alguém vai dizer, pastor, mas não é isso que a gente vê no mundão aí fora. A gente liga a música gospel. Não é isso que eu vejo. Ninguém está cantando mais as grandezas e os feitos de Deus. Canta-se de tudo, menos isso. Meu querido, eu não tenho problema nenhum com música nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouço em casa Pink Floyd, tá? Eu ouço o U2, e eu ouço essa turma aí, não tem problema nenhum. Isso é entretenimento. Até os cantores gospels, eu vou dizer, os bons, eles fazem distinção da música dele, o povo não, mas eles fazem. Eu me lembro que o João Alexandre uma vez foi criticado porque ele compôs algumas músicas que não eram de louvor e adoração a Deus, não exaltavam o nome, os feitos de Deus. E aí ele falou, mas quem disse que eu componho só música para louvar e adorar? Ele tem muita música que é mera crítica social, para reflexão. Tem música que tem outros propósitos. Não tem uma música que ele fala sobre o Brasil? Linda a música de João Alexandre. Aqui não é uma música de louvor e adoração? Eu vou ver aqui, Brasil, vamos cantar, vamos adorar, vamos. Brasil, o que você está adorando? O Brasil. Ele começa a música falando do Brasil, Brasil, Brasil isso, Brasil aquilo. Não é música de louvor, ele fala isso. O pessoal me critica, mas não entendeu, gente. Eu tenho música que é crítica social, tem música que fala sobre o amor conjugal, eu falo tudo, mas isso não é louvor. Bom, isso eu estou falando de João Alexandre, né? Ou o Estênio que cantamos domingo passado. Músicas que qualidade, né? Porque, meu querido, tem um cantor, na verdade não um cantor, é um membro de uma igreja, há 40 anos ele se converteu. Ele tinha uma banda de rock, nos anos 70, e ele se converteu ao evangelho, e até hoje, 40 anos, é um músico de igreja. Simples, que louva a Deus, que canta os louvores a Deus. Ele dividiu, ele acompanhou a evolução, ou involução, não sei como você vai achar melhor, da música gospel no Brasil nos últimos 40 anos, como um simples músico que põe a sua partiturinha lá e toca. Ele conta os detalhes, tocar guitarra, o irmão dele também se converteu, eles tinham uma banda de rock, passaram a cantar louvor, um era guitarra, outro era baixo. E aí ele começa a mostrar a descrição, eu acho lindo, é um artigo que ele fez, que em 4 fases, os primeiros cânticos, eles anelavam pelo céu, pela presença do Espírito Santo. Cantavam-se as coisas de Deus, as coisas celestiais. E ele traz lindos cânticos e mostra aqueles primeiros, quem é mais antigo sabe. Cantava-se muito isso. Depois veio uma fase, já nos anos 80, de cânticos de adoração com humilhação. Era muito comum, de quebrantamento, quebranta-me, faz de mim um vaso novo. Então eram orações, clamores de quebrantamento. Isso. Nos anos 90 começou os louvores de guerra. Louvores de guerra, homem de guerra Jeová, seu nome é temido na terra. Não estou falando que é certo nem errado, não estou tecendo aqui valores, estou só mostrando a evolução, tá? Depois vieram as música gospel americana. Então uma série de músicas foram traduzidas, algumas boas, outras nem tantos. Mas nós estamos vivendo a quinta e a última e a pior de todas as fases da música evangélica brasileira. Elas não cantam mais os feitos e as grandezas de Deus, não anelam as coisas espirituais, não falam mais de humilhação e quebrantamento e transformação e serviço. As músicas hoje refletem a realidade do povo evangélico.
O povo evangélico, as pregações, os cultos e as ênfases giram em torno do quê? Do homem. Do homem. Cada igreja doutrina o seu povo, tá? E canta aquilo que crê. Isso é fato. Você quer conhecer as convicções, as crenças de um povo? Ouça a música daquele povo. Quer seja no mundo secular, ouça a música dos nossos adolescentes. Você vai ver a mentalidade e a maturidade que eles têm. Quer entender o que uma igreja crê? Ouça o que eles cantam. Isso vai refletir o que eles creem, simples. Acontece que tem igrejas que estão centradas no homem mesmo. É o homem que faz, é o homem que conquista. A doutrina é totalmente horizontal. O culto é um lugar para você receber a bênção de Deus e conquistar carro, casa, dinheiro e saúde. Todo mundo sabe disso, gente. Isso dominou completamente o meio evangélico brasileiro, mas 90%. Mesmo nas igrejas mais tradicionais, as pregações são de teologia de prosperidade, fala-se só desse mundo, dessa vida e dessas conquistas. Então, o que foi que aconteceu com a letra das músicas? E até a própria salvação está centrada no homem. No fim, a decisão é dele. Tudo está centrado no homem. O que acontece quando a gente ouve a música evangélica brasileira, na sua grande maioria? É só você ouvir. Canta-se os feitos dos homens, de Deus, perdão? E as grandezas de Deus? Não. Canta-se os feitos dos homens. Simples. Você liga o rádio, tem música que eu gosto, e quando toca eu aumento. Mas eu tenho plena consciência que aquilo não é louvor. Letras, por exemplo. Você na sua mente já deve ter subido um monte, né? Como Zaqueu. Linda essa música. Eu acho linda. Quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim. Meu Deus, você prestou atenção nessa letra? A melodia é linda, eu aumento o volume do meu carro. Não é errado escutar, mas se você entendeu alguma coisa do que eu falei hoje à noite, eu não preciso te dizer que essa música está cantando as grandezas e os feitos de homens. Ou de Zaqueu ou de mim. Ué, como Zaqueu eu quero subir. Gente, o que isso imprime na vida, no coração das pessoas? É muito pequeno. Não serve para nada. Para você sair daqui vazio, com a barriga vazia. E quando você for enfrentar suas adversidades lá fora, cadê a grandeza de Deus? Ué, mas era eu que subia. Era eu que fazia. Era eu que tocava, era eu que pisava, eu que abraçava, era eu. Leia as músicas gospel da modernidade e você vai ver que são músicas centradas no homem. É ele que faz. E são bonitas. São bem cantadas, são bem cantadas. E para entendimento não vejo problema. Mas elas estão cantando, louvando. O que é louvar, gente? É bem dizer a Deus. Se eu canto uma coisa que fala de homens, fala de pessoas e até de mim, e se os atos são os meus atos e não os atos de Deus, eu estou fazendo tudo, menos louvando. Simples. Não é uma crítica, é fato, é teológico, é bíblico, não tem o que eu acho que eu penso. Quer cantar, cante. Só saiba o que você está cantando e qual o propósito da música que você está cantando. É uma questão de entendimento. É claro que depois que cai na boca de cantores famosos, de cantores populares, a turma canta e não sabe o que é. Porque reflete uma doutrina, um pensamento de alguma igreja. Alguém escreveu. Por causa de uma onda. Cantores que eu acho lindos, músicas maravilhosas. Aline Barros tem músicas lindas, eu gosto. Mas nem toda música dela é para louvor, gente. Nem de João Alexandre. Tem música da Aline Barros que, por exemplo, se você vê a letra, eu vou te alegrar com o meu louvor. Cantando as grandezas de Deus? Os atos de quem? Quem que alegra quem? Pô, mas não é mais Deus que alegra a gente. Você está percebendo a letra? Somos nós que vamos alegrar Deus. O culto ele não é só antropocêntrico, ele é egocêntrico e é o homem que faz algo para agradar a Deus, no sentido de alegrar a Deus. Não somos nós que somos alegrados pela presença de Deus. Se você continuar vendo as letras, ó, eu quero te tocar com o meu amor. Eu quero o poder para te abraçar. Eu quero sentir o teu pulsar. Eu quero o teu coração bater ao meu. Antropocêntrico, gente. Isso não mata a fome. É bonito, eu escuto, acho lindo. Músicas evangélicas lindas, mas não é louvor. Simples assim.
Então, eu poderia dar uma lista enorme, passar a noite aqui, gente, mostrando música e mais música e mais música, e faz tudo, menos, bem dizer, os atos e os feitos e as grandezas de Deus. Não é errado ouvir, viu, gente? Agora o pastor vai chegar na casa, ele vai estar ouvindo ali embaixo, deixa eu desligar isso aqui, o pastor vai... Não, aumenta o volume que eu gosto de ouvir. Eu só sei que precisamos de critério. Quando a gente traz para dentro da igreja, vamos invocar o nome de Deus em congregação, vamos cantar louvores a Deus. Cantar louvor a Deus é bem dizer os feitos e as grandezas de Deus. Qualquer coisa é diferente disso. Então, a maioria se tornou o quê? Atos humanos. É o homem que toca, é o homem que pisa, é o homem que sobe, é o homem que levanta, é o homem que fala, é o homem. Filho, só não vai dizer que isso é louvor. Quer dizer, pode ser louvor, mas não a Deus. Simples assim. Isso é teologia bíblica pura e simples do louvor e adoração. Ninguém vai ser radical. Eu não sou um pastor chato. Não, aquela palavrinha e fica pegando no pé dos músicos, não. Mas hoje mesmo eu sentei com nossos irmãos, Valdemir e Dida, e nós conversamos sobre isso. Mostrei material, a gente vem trocando, conversando, e a gente vem trabalhando nesse sentido. Porque a gente não pode dar um choque na igreja, do dia para a noite. A gente tem que ser lenta, progressiva, em doses homeopáticas. Ensinar o povo a cantar as grandezas de Deus. E não precisa ser hino velho e antigo. Eu acho sim que os hinos velhos e antigos têm letras boas, mas eu confesso que eu não bate. As melodias, os arranjos, alguns, não funciona para essa geração. Eu já disse para eles, gente, façam arranjos mais modernos, não é errado. Tem música sendo composta, vamos conhecer, porque tem gente fazendo coisa boa. É raro. É agulha no palheiro, mas você acha. Então, isso é a essência do louvor e da adoração. Simples, cantar os feitos e a grandeza do ser de Deus. Para a gente concluir e terminar. Se louvar é bem dizer, louvar a Deus é necessariamente, estritamente, bem dizer as grandezas e os feitos de Deus. Qualquer coisa que eu comece a dizer que o homem que sobe, que pisa, que pula, que faz, filho, isso é bonito, mas isso aí é para criança lá no berçário, né? Vamos pisar, vamos fazer, bate a palminha, vira um pouquinho. Hoje já amadureceu. Eu era como menino, discorria como menino, mas precisa crescer, Jesus. Crescer no entendimento, na maturidade. Vamos ensinar as crianças, usar recursos infantis com ela, mas na medida que vai crescendo um pouquinho, vamos deixando as coisas de menino, Jesus. E sair daqui, eu não quero me agradar, eu não quero cantar o que eu gosto. Eu quero contemplar a grandeza de Deus, que eu tenho fome de Deus. Eu preciso da majestade de Deus na minha vida, da glória de Deus. Não, eu não vou aguentar. A fé cristã vai ser vazia, pobre, medíocre. E eu vou ter uma semana vazia. E eu vou voltar daqui amargurado, domingo que vem nem vem, falta. Domingo não faz falta para mim, porque eu não contemplo a majestade de Deus. Então, meu querido, devemos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Simples assim, não precisa mais do que isso. Louvor é bem dizer, simplesmente cantar as grandezas de Deus, louvar as maravilhas de Deus, quem Deus é e o que Ele faz. Eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse a Deus, Senhor, me ensina a orar, mas também a cantar, a adorar. Nós vamos falar com Deus, colocar diante de Deus essas reflexões, que elas possam alimentar a sua alma e te desafiar a bem dizer a Deus, a meditar, não só aqui ao longo da semana, nas grandezas de Deus. Ó Pai, nós estamos aqui na Tua casa essa noite, tentando compreender um pouco mais, Senhor, porque precisamos reconhecer que todos nós estamos aprendendo. E queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus.